Eu não sei o que você tá passando agora, nem o que você tem enfrentado em silêncio. Mas tem uma coisa que você precisa saber: Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua aí com você, nos dias bons e principalmente nos dias que você levanta sem vontade nenhuma. Você não tá sozinho. O silêncio tomou meus pensamentos e eu me perdi dentro de mim, carregando dores escondidas, sem saber onde era o fim. Sorrisos jogados no rosto pra ninguém desconfiar, mas por dentro era um peso difícil de suportar. Coração cansado do tempo, sem saber onde cair, como um grito preso na alma, sem conseguir sair. E deixa eu te falar outra coisa: aquilo que você acha que tá dando errado não saiu do controle. Tem coisa sendo ajustada, tem caminho sendo preparado, mesmo que agora não faça sentido nenhum. Mas no fundo da minha fraqueza, algo resolveu ficar. Não fez barulho nenhum, mas não deixou eu parar. Era leve, quase invisível, mas firme pra sustentar, como uma força por dentro, sem nunca me abandonar. E no meio do que era vazio, eu comecei a perceber que até no que parecia nada, algo me fez viver. Hoje eu olho minha história sem medo de lembrar, porque até no meu limite eu consegui passar. Então continua, mesmo sem entender, porque quem te sustentou até aqui não vai te largar agora. E isso tudo ainda vai fazer sentido. Eu tava lembrando de tudo que eu vivi, e sendo sincero, teve fase que eu não entendi nada, mas mesmo assim eu não desmoronei. E isso já diz muito, porque olhando hoje, dá pra ver que teve cuidado em cada detalhe, até nos dias mais confusos. O escuro se estendeu nos meus dias, e o silêncio falou por mim. Guardei feridas tão escondidas que nunca chegaram ao fim. Sorrisos soltos no rosto pra ninguém desconfiar, mas dentro era um universo difícil de segurar. Coração cansado do tempo, sem saber onde pousar, como um eco preso no peito, sem ninguém pra escutar. E quando eu paro pra pensar, até o que deu errado teve propósito, teve coisa que não aconteceu, mas hoje faz sentido não ter acontecido, porque nem tudo que a gente quer é o que sustenta a gente depois. Mas no fundo do meu silêncio, algo resolveu ficar. Não pediu atenção nenhuma, mas
mas não deixou eu parar. Era leve, quase invisível, mas firme pra sustentar, como um sopro dentro da alma, sem precisar gritar. E no meio do que era vazio, eu comecei a perceber que até no que parecia nada, algo me fez viver. Hoje eu olho minha história sem medo de lembrar, porque até no meu limite algo me fez continuar. Nem tudo foi como eu quis, nem tudo saiu como pensei, mas cada parte vivida hoje eu entendo o porquê. Até o que eu não queria teve um papel ali, porque no meio do caminho algo cuidava de mim. Então eu só reconheço, teve mão ali o tempo todo, mesmo quando eu não percebia. E isso já muda tudo. Quarto fechado, luz apagada, celular de lado e você aí, olhando pro nada, tentando organizar o que nem dá pra explicar. Ninguém tá vendo esse momento, mas ele tá acontecendo. E mesmo assim, você continua aí, respirando. As paredes ouviram tudo que eu nunca falei pra alguém. Pensamentos desorganizados, indo e vindo também. O tempo correndo lá fora e eu parado aqui, tentando entender a vida, sem saber por onde ir. Olhar perdido no teto, sem vontade de dormir. Cada lembrança voltando, sem deixar eu fugir. E o silêncio do ambiente parecia responder que nem tudo tem resposta pra eu conseguir entender. E nesse exato momento, sem música, sem barulho, sem ninguém, parece que nada tá acontecendo, mas é aí que muita coisa muda por dentro, sem ninguém perceber. Mas no meio desse quarto, algo começou a surgir, sem fazer nenhum ruído, mas me fez insistir. Era leve como o ar, mas firme pra sustentar, como se naquele silêncio algo viesse me abraçar. E no meio do vazio eu comecei a perceber que até sem dizer nada algo me fez viver, mesmo sem sair do lugar. Algo mudou dentro de mim e o que parecia o fim não terminou ali. Nem todo movimento precisa parecer, tem mudança acontecendo sem ninguém perceber. Teve luta em silêncio, teve dor sem som, mas no meio desse quarto algo permaneceu bom. E talvez ninguém nunca saiba desse momento, mas você vai lembrar
Porque foi aqui, nesse lugar simples, que alguma coisa dentro de você não desistiu. Uma parte de mim diz desiste, diz que já deu e não vai mudar. Mas tem outra voz mais baixa, quase escondida, que insiste, continua. E eu fico no meio disso, tentando entender qual delas eu escuto. Minha mente me puxando pra baixo, dizendo que não vai dar, lembrando de cada erro que eu tentei apagar. Mas algo aqui dentro responde, sem fazer tanto barulho, dizendo que ainda existe um motivo pra continuar. Sorrisos meio quebrados, só pra não transparecer, mas dentro era um conflito difícil de conter. E eu preso entre essas vozes, sem saber qual escolher. Uma dizendo acaba, outra mandando viver. A voz da dúvida grita alto, quer te convencer que não tem saída. Mas a outra não grita, ela só permanece. E mesmo sendo baixa, nunca foi embora. E no meio desse conflito, eu comecei a perceber que a voz que quase não fala é a que me faz viver. Ela não impõe medo, nem tenta me parar, só me lembra em silêncio que ainda dá pra continuar. E no meio da pressão, eu escolhi escutar aquilo que é leve, mas insiste em ficar. Hoje eu sigo mais atento ao que vive dentro de mim, porque nem toda voz que grita sabe o caminho até o fim. Nem tudo que vem forte é o que vai me sustentar. Às vezes o que é mais calmo é o que vai me levantar. Teve luta aqui dentro, teve guerra sem som, mas no meio do conflito algo permaneceu bom. Então escuta bem, nem toda voz merece ser ouvida, mas aquela que te mantém de pé, essa você não pode ignorar. Eu sei exatamente esse lugar que você tá. Eu já estive aí. Já pensei as mesmas coisas. Já achei que não ia mudar. Mas mudou. Não do nada. Não rápido. Mas mudou. Então não conclui tua história agora, porque ainda não chegou no final. Os dias pareciam iguais, sem nada pra mudar, como um ciclo repetindo, sem me deixar avançar. Guardei dentro dos pensamentos coisas difíceis de dizer, porque nem eu entendia o que tava em mim pra resolver. Sorrisos automáticos só pra continuar, mas dentro era um labirinto
difícil de atravessar. E o tempo foi passando sem resposta pra me dar, como se tudo estivesse preso no mesmo lugar. E eu também achei que era o fim, achei que não ia sair disso. Mas sabe o que eu descobri? Não era o fim. Era um processo lento que eu não tinha paciência de entender. Mas no meio da rotina, algo começou a agir, sem fazer nenhum barulho, mas me fez prosseguir. Era firme mesmo oculto, era leve ao sustentar, como um passo após o outro, sem deixar eu travar. E no meio da repetição eu comecei a perceber que até no que parecia nada, algo me fez crescer. Hoje eu olho diferente, sem pressa de julgar, porque até no tempo lento eu consegui mudar. Nem tudo acontece rápido, nem tudo vem de uma vez. Tem coisa que vai mudando sem você notar depois. Teve fase demorada, teve dia sem sinal, mas no meio da caminhada algo seguiu real. Então continua, porque se eu sair disso, você também sai. Só não para no meio. Você lembra de como você era antes disso tudo? Mais leve, mais inteiro, sem esse peso todo. Eu sei que muita coisa mudou, mas escuta, você não perdeu quem você é, só se afastou um pouco e dá pra voltar. O tempo foi me moldando, sem eu perceber mudar. Fui deixando partes minhas em lugares pelo ar. Coisas que eu carregava começaram a pesar, e o que antes era simples ficou difícil de alcançar. Sorrisos foram ficando menos naturais em mim, como se algo aqui dentro tivesse chegado ao fim. E aos poucos fui me perdendo sem saber identificar quando foi que eu deixei de me reconhecer no olhar. Mas deixa eu te lembrar, aquilo que você perdeu não morreu, só ficou escondido, soterrado por tudo que você viveu. Mas ainda tá aí, esperando você voltar. E no meio desse caminho, algo começou a acender, uma lembrança esquecida de quem eu voltei a ser. Era leve, quase antigo, mas real pra sustentar, como um eco do passado me chamando pra voltar. E no meio da mudança eu comecei a perceber que eu não tava destruído, só precisava me refazer. Hoje eu olho diferente, sem medo de enxergar que ainda existe vida pra recomeçar. Nem tudo foi perdido,
Então volta, não pro lugar, mas pra quem você era de verdade. Porque isso você ainda não perdeu. Mesmo que você não veja nada mudando, tem coisa se movendo. Mesmo que tudo pareça parado, não está. Você tá olhando só a superfície, mas por baixo tem ajuste acontecendo, tem caminho sendo preparado. Então não desacredita agora. O tempo passou em camadas difíceis de decifrar, como folhas sobre folhas, sem deixar enxergar. Guardei dentro do peito o que eu não quis revelar. Era um mundo escondido que ninguém ia tocar. Sorrisos fora do tempo, sem conexão real, mas dentro era um processo silencioso e desigual. E os dias foram seguindo, sem nada se explicar, como um filme sem roteiro, difícil de acompanhar. E presta atenção, nem tudo que tá invisível tá parado. Tem coisa sendo organizada fora do teu alcance, e quando aparecer, vai fazer sentido de um jeito que você não imaginava. Mas no meio das camadas, algo começou a surgir, sem romper de forma brusca, mas me fez insistir. Era firme no oculto, era leve ao sustentar, como um fluxo constante, sem nunca me abandonar. E no meio do que era incerto, eu comecei a perceber que até no que parecia nada, algo me fez crescer. Hoje eu olho diferente, sem pressa de concluir, porque até no invisível algo estava por vir. Nem tudo é revelado, nem tudo é pra entender. Tem coisa sendo formada antes de aparecer. Teve fases sem resposta, teve dias sem sinal, mas no meio do silêncio algo seguiu real. Então continua, mesmo sem ver, porque nem tudo que é real aparece na hora, mas no tempo certo tudo se revela. Deixa eu te lembrar de uma coisa simples. Você já passou por dias que achou que não ia aguentar e passou. Então para de tratar o agora como se fosse o fim. Não é. É só mais uma parte, e você já provou que consegue atravessar. Os dias vieram sem aviso, mudando tudo de lugar. Planos ficaram pra trás, sem tempo pra explicar. Guardei dentro do peito coisas que eu não falei, porque nem eu entendia o que eu mesmo enfrentei. Sorrisos desconectados, só pra continuar, mas dentro era um conflito difícil de organizar. E o tempo foi passando, sem nada
deixar eu entender. E outra coisa, você não precisa ter tudo resolvido agora. Nem tudo precisa fazer sentido hoje. Tem parte da vida que só se entende depois que passa. Mas no meio desse cenário, algo começou a existir, sem chamar atenção nenhuma, mas me fez prosseguir. Era firme mesmo oculto, era leve ao sustentar, como um ponto de equilíbrio, me ajudando a continuar. E no meio da confusão, eu comecei a perceber que até no que parecia nada, algo me fez crescer. Hoje eu olho diferente, sem pressa de concluir, porque até no meio do processo eu aprendi a seguir. Nem tudo vai se explicar, nem tudo vai se mostrar. Tem coisa que só o tempo vai conseguir revelar. Teve dia complicado, teve fase sem direção, mas mesmo sem resposta, eu não soltei o chão. Então continua, sem fazer drama, sem parar no meio, porque você já chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. Escuta, você não é o primeiro a passar por isso, e também não vai ser o último. Eu sei que agora parece pesado demais, parece que não vai mudar, mas vai. Só que não é do teu jeito, nem no teu tempo. Então para de tentar controlar tudo, só continua. Os dias vieram difíceis, sem aviso pra chegar, mudaram todo o caminho que eu tentei planejar. Guardei dentro do peito coisas que não quis dizer, porque nem eu entendia o que tava a acontecer. Sorrisos meio forçados, só pra não preocupar, mas dentro era um conflito, sem saber como lidar. E o tempo foi passando, sem resposta pra me dar, como páginas virando, sem eu conseguir ler. E outra, nem tudo que você perdeu era pra ficar. Tem coisa que sai da tua vida pra abrir espaço, mesmo que doa, mesmo que você não aceite agora, mais na frente você vai entender. Mas no meio do processo, algo começou a agir, sem fazer nenhum barulho, mas me fez prosseguir. Era firme mesmo oculto, era leve ao sustentar, como um rumo silencioso, me ensinando a caminhar. E no meio das mudanças, eu comecei a enxergar que até no que parecia perda, tinha algo pra ajustar. Hoje eu olho
Então não se desespera, isso não é permanente, é só uma fase, e você vai atravessar ela, como já atravessou outras. Você ficou se perguntando onde eu tava, em vários momentos, em várias fases, achando que era silêncio, achando que era ausência, mas não era. Você só não conseguia perceber, porque nem todo cuidado faz barulho, e nem toda resposta vem do jeito que você espera. As horas caíam pesadas, sem direção pra seguir, como um tempo travado, sem deixar eu prosseguir. Guardei marcas no peito, sem coragem de mostrar. Era um mundo aqui dentro, difícil de organizar. Sorrisos desconectados, só pra não levantar questão, mas por dentro era conflito, sem explicação. E mesmo sem entender nada, eu continuei a andar, sem perceber que em cada passo algo estava a me guiar. Teve coisa que você pediu e não aconteceu, e você achou que foi falta, mas foi cuidado. Porque se tivesse acontecido, não era o tempo, nem o lugar, nem a forma certa. Mas no meio do caminho, algo começou a surgir, sem fazer nenhum ruído, mas me fez insistir. Era firme no invisível, era leve ao sustentar, como um sopro bem sutil, me ensinando a continuar. E no meio da incerteza, eu comecei a perceber que até no que parecia vazio, algo me fez viver. Hoje eu olho pra trás, sem medo de encarar, porque até no que eu não via, algo não deixou eu parar. Nem tudo foi resposta, nem tudo fez sentido, mas teve algo no caminho que nunca foi perdido. Teve ajuste escondido, teve direção também. Mesmo quando parecia nada, tinha algo indo além. Então quando você olhar de novo, tenta ver diferente, porque eu nunca saí daí. Você só tava olhando do jeito errado. Ei, você não nasceu pra viver desse jeito não, se diminuindo, se escondendo, aceitando tudo. Não foi pra isso que Deus te levantou. Para de se tratar como alguém comum. Tem algo maior aí dentro e você sabe disso, só parou de acreditar. Eu me acostumei com pouco, com medo de tentar. Fui deixando os meus sonhos, sem coragem de lutar. Aceitei minhas limitações, como se fossem o fim. Construí minhas prisões dentro de mim. Me perdi no conformismo,
sem nem perceber. Fui vivendo no automático, sem realmente viver. E sabe o que é pior? Você sabe que dá pra ir além. Você sente isso, mas continua parado esperando algo mudar, sendo que a mudança começa quando você decide sair desse lugar. Mas algo rompeu por dentro e eu comecei a enxergar que não fui criado pra viver com medo de tentar. Existe algo queimando que insiste em me mover, uma força que me chama pra não permanecer. E no meio desse despertar, eu comecei a entender que o limite que eu via nunca foi sobre mim. Hoje eu escolho levantar, mesmo sem saber o fim, porque algo maior me chama pra viver além daqui. Então levanta, porque ficar aí na opção, você já entendeu demais pra continuar do mesmo jeito. Agora é decisão. Para de pensar que acabou. Não acabou. Você só tá no meio do processo, e no meio tudo parece bagunçado mesmo. Mas Deus não trabalha só no final. Ele trabalha exatamente aí onde você tá agora, no meio da confusão, no meio da dúvida, no meio desse cenário que você ainda não entendeu. Os dias viraram perguntas, sem resposta pra encontrar. Cada passo parecia incerto, sem saber onde pisar. Tantas vozes na mente, tentando me confundir, me dizendo que era o fim, que não dava pra seguir. Caminhando sem direção, sem saber onde chegar, como alguém perdido dentro, sem ter pra onde voltar. E deixa eu te falar claro, o que você tá vendo agora é só uma parte. Não toma decisão no meio da dor, não conclui tua história no meio da batalha. Ainda tem coisa sendo construída que você não viu. Mas no meio desse caminho, algo começou a mudar. Sem aviso, sem barulho, mas me fez continuar. Era como direção firme, mesmo sem eu enxergar. Como alguém guiando os passos, sem precisar se mostrar. E no meio da incerteza, eu comecei a entender que nem tudo que é difícil veio pra me perder. Hoje eu sigo caminhando, sem precisar controlar, porque até sem resposta eu aprendi a confiar. Então não chama de fim o que ainda tá sendo escrito, porque essa parte da história ainda vai virar testemunho. Teve um tempo que eu só fui levando, sem entender nada, sem sentir quase nada, só existindo mesmo,
E mesmo assim, eu não desmoronei. Então hoje eu olho pra trás e penso, não foi vazio. Tinha algo ali me segurando, porque eu sei até onde eu iria sozinho, e não era até aqui. O escuro tomou meus caminhos e o silêncio me consumiu. Carreguei dores escondidas que ninguém jamais viu. Sorrisos perdidos no rosto pra tentar disfarçar, mas por dentro era um peso que não queria soltar. Coração cansado do tempo, sem saber onde cair, como um grito preso na alma, sem conseguir sair. E quando eu paro pra pensar, até o que eu chamei de atraso, hoje eu vejo que foi proteção. Teve coisa que não aconteceu, e ainda bem que não aconteceu, porque eu não tava pronto pra viver aquilo. Mas no fundo da minha queda, algo não me deixou ir. Mesmo quando eu quis sumir, algo me fez persistir. Não foi algo visível, nem algo pra explicar, mas era firme o bastante pra não me deixar parar. E no meio do que era vazio, eu comecei a perceber que até no que parecia nada, algo me fez viver. Hoje eu olho minha história com coragem de encarar, porque até no meu silêncio eu consegui ficar. Nem tudo fez sentido, nem tudo eu entendi, mas teve algo comigo mesmo quando eu não vi. Se eu ainda tô aqui, depois de tudo que enfrentei, é porque não me soltaram, mesmo quando eu me deixei. Então, mesmo sem entender tudo, eu sei disso. Eu não cheguei até aqui sozinho, e isso já é o suficiente pra continuar. Eu lembro, teve dia que eu deitei e pensei não dá mais. Minha mente cansada, meu coração pesado. Eu não queria mais lutar, mas mesmo assim eu acordei no outro dia e eu não sei explicar. Só sei que eu não fui deixado ali, porque se fosse por mim, eu tinha parado. O silêncio tomou meus pensamentos, eu me perdi dentro de mim, carregando coisas que doíam, sem conseguir pôr um fim. Guardei tudo em mim mesmo, sem coragem de mostrar. Era um peso constante, difícil de carregar. Sorriso só por fora, pra ninguém perceber, mas por dentro eu tava lutando, sem saber o que fazer. E o mais estranho é isso, teve coisa que não aconteceu e eu fiquei frustrado. Mas hoje, olhando melhor, eu sei, se tivesse acontecido, talvez eu nem estaria aqui.
Então até nisso teve cuidado, mesmo eu não entendendo na hora. Mas no meio do meu limite, algo resolveu ficar. Não fez barulho nenhum, mas não deixou eu parar. Era leve, quase invisível, mas forte pra sustentar, como uma mão silenciosa, sem nunca me soltar. E no meio do que era escuro, eu comecei a perceber que até no que parecia nada, algo me fez viver. Hoje eu olho pra trás com coragem pra encarar, porque até no meu pior momento eu consegui atravessar. Nem tudo eu aceitei, nem tudo eu compreendi, mas teve algo comigo, mesmo quando eu não vi. E se eu ainda respiro, depois de tudo que eu passei, é porque não me soltaram, mesmo quando eu pensei que me larguei. Então, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu não fui esquecido, nem por um segundo. Eu nem sei por onde começar, porque teve dia que eu só aguentei. Não foi força, não foi coragem, foi só sobreviver mesmo. E mesmo assim eu não caí. Então, se eu tô aqui ainda, alguma coisa me sustentou. E eu não posso fingir que não existiu. Cuidado nisso tudo. O peso caiu sobre mim e eu não soube reagir. Pensamentos me prendendo, sem me deixar sair. Carreguei dentro do peito tudo que eu não falei. Era um silêncio tão profundo que nem eu expliquei. Sorrisos por aparência, pra ninguém desconfiar, mas por dentro eu tava lutando só pra conseguir ficar. E o mais difícil é admitir, teve coisa que eu perdi, doeu. Mas hoje eu vejo, se tivesse continuado, talvez teria sido pior. Então até nisso, teve cuidado, mesmo eu não aceitando na hora. Mas no meio da pressão, algo não me deixou cair. Mesmo quando eu quis parar, algo me fez insistir. Não foi algo que eu vi, nem algo que eu entendi, mas era firme o bastante pra não me deixar sair daqui. No meio do que era escuro, eu comecei a perceber que até no que parecia nada, algo me fez viver. Hoje eu olho pra trás, sem medo de lembrar, porque até no meu limite eu consegui passar. Nem tudo fez sentido, nem tudo eu aceitei, mas olhando desse lado eu sei que não me abandonei. Teve algo ali comigo, mesmo eu sem perceber. E se eu tô aqui agora, é porque não deixou eu me perder. Então eu reconheço, mesmo sem entender tudo, eu não fui deixado sozinho. E isso já muda toda a história.
Hoje eu não vim pedir nada, eu só parei pra lembrar. Lembrar de cada fase que eu achei que não ia passar, de cada momento que parecia o fim, e mesmo assim eu tô aqui, então não tem como negar. Teve cuidado em cada detalhe, até quando eu não percebia. Eu caminhei por caminhos incertos, sem saber onde chegar, carregando dúvidas no peito, sem coragem de falar. Teve dia que foi pesado, só levantar já era demais. Pensamentos me puxando pra um lugar sem paz. Por fora tudo em ordem, mas por dentro confusão. Era difícil entender o que se passava no coração. E mesmo sem ver saída, eu continuei a seguir, sem saber que em cada passo algo cuidava de mim ali. E eu agradeço até pelas pausas, porque teve coisa que não aconteceu na hora que eu queria, mas aconteceu do jeito certo. E hoje eu entendo, nem tudo era atraso, muita coisa era livramento. Teve fase sem resposta, sem saber o que fazer, mas mesmo sem entender nada, eu não deixei de viver. Algo me mantinha firme, mesmo quando eu não via. Uma força silenciosa que não me abandonava ali. E no meio do processo eu comecei a enxergar que até no que parecia perda tinha algo pra me guardar. Cada detalhe escondido começou a revelar que até nos dias difíceis eu não deixei de avançar. Hoje eu vejo com clareza o que antes não vi, que até nos momentos mais frágeis algo cuidava de mim. Nem tudo foi como eu quis, mas nada foi por acaso, porque até o que doeu me fortaleceu com o passar do tempo. Então eu só reconheço até que eu fui sustentado. Se foi assim até agora, eu sei que o que vem pela frente também já está sendo cuidado. Eu só quero começar agradecendo, porque olhando pra trás, teve muita coisa que eu não entendi, mas também teve muito livramento que eu nem percebi. Muita porta que não abriu e eu reclamei, mas hoje eu vejo que foi cuidado. Então antes de qualquer palavra, eu reconheço, eu não cheguei até aqui sozinho. Os dias passaram em silêncio, eu tentando compreender o porquê de tanta coisa que eu não consegui resolver. Guardei perguntas no peito, sem saber a quem contar. Era um caminho confuso, difícil de enxergar. Por fora tudo seguia, mas por dentro eu parei, tentando achar respostas que eu nunca encontrei. E mesmo sem direção clara, eu continuei a andar, sem saber que em cada passo alguém estava a me guardar. E hoje eu agradeço até pelo que deu errado, porque teve coisa que me feriu, mas me ensinou. Teve fase que me travou, mas me protegeu.
Então eu não reclamo mais, eu reconheço. Até no silêncio teve cuidado. Teve momento que eu pensei que não ia suportar, que tudo que eu carregava ia me derrubar. Mas mesmo sem entender, algo me fez resistir. Uma força invisível que não deixou eu cair. E no meio das incertezas eu comecei a perceber que até no que parecia nada tinha algo a acontecer. Cada detalhe escondido foi começando a falar, que até nos dias difíceis eu não deixei de avançar. Hoje eu olho pra trás e consigo enxergar que cada fase vivida teve algo pra me ensinar. Nem tudo foi como eu quis, nem tudo saiu como sonhei, mas tudo cooperou de um jeito que só hoje eu enxerguei. Então eu só agradeço pelo que já passou, pelo que ainda está sendo preparado e por tudo que ainda vai fazer sentido no tempo certo. Olha pra tua caminhada, você sabe o que passou. Teve dia que ninguém percebeu, mas você tava quebrando por dentro. E mesmo assim você levantou no outro dia. Isso não vem de você sozinho, tem algo maior te sustentando há muito tempo. Eu me escondi nos meus pensamentos, sem saber como sair, tentando manter a aparência enquanto eu deixava de existir. Guardei palavras não ditas em lugares que ninguém viu. Era um peso silencioso que aos poucos me consumiu. Olhar perdido no espelho, sem reconhecer quem sou. Como se dentro de mim mesmo tudo se desconectou. E deixa eu te falar uma coisa, você não perdeu tudo. Você só não entendeu ainda o que foi preservado, porque no meio desse caos todo teve coisa que não quebrou. E é isso que vai te levantar. Mas no fundo do que restava, algo ainda resistiu. Não era forte por fora, mas nunca desistiu. Era firme no escondido, mesmo sem aparecer. Como uma chama pequena, se recusando a morrer. E no meio do que era dúvida, eu comecei a enxergar que até no que parecia fim tinha algo pra continuar. Hoje eu sigo diferente, com marcas pra lembrar que até no meu limite eu consegui atravessar. Então para de se diminuir, porque você sobreviveu a fases que ninguém aguentaria. E se você ainda tá de pé, é porque ainda tem propósito.